Olá, amigo da internet, que bom ter você mais uma vez conosco aqui no canal Pesquise. E no vídeo de hoje eu e o nosso novo funcionário vamos falar sobre randomização. Existem várias ferramentas online, vários softwares para isso, mas nós utilizamos o Excel. Então no vídeo de hoje vamos aprender a randomizar de maneira muito rápida utilizando o Excel. Muito bem, minha gente, como sempre estou aqui com uma planilha genérica aberta aqui no meu computador. Eu vou pedir para o nosso funcionário, por favor, você pode ir para lá que tem vários arquivos para você arrumar. Pode ir e me deixar explicar para o pessoal aqui, com licença, tá? Então eu vou colocar nosso funcionário aqui para trabalhar e eu vou explicar para vocês como esse processo de randomização ele é feito utilizando o Excel. Bom, se vocês forem olhar aqui para a nossa planilha do Excel, eu tenho alguns indivíduos, eu tenho 28 indivíduos que vão participar de uma pesquisa minha, uma pesquisa hipotética. E são todos indivíduos diabéticos. Se você for olhar os valores de glicemia, aqui são todos valores muito altos. Para quem nunca fez um exame de glicemia, é um exame de sangue. O laboratório mensura a taxa de açúcar que você tem no sangue. Então valores normalmente acima de 125, principalmente 150, você já tem o indivíduo diagnosticado como diabético. Especialmente se o exame frequentemente mostrar essas taxas altas. E aí, o que eu quero fazer nessa pesquisa hipotética? Eu quero pegar esses indivíduos e deixar esses indivíduos durante 2 meses com uma dieta específica. Então eu vou pegar metade desses indivíduos, eu vou deixar comendo verdura durante 2 meses, somente verdura, e a outra metade dos indivíduos vão comer somente carne durante 2 meses. É claro, é uma pesquisa hipotética, né? E aí depois de 2 meses eu vou ver qual dos dois grupos, o grupo da verdura ou o grupo da dieta, gerou uma redução maior nas taxas de glicemia desses indivíduos. Bom, a randomização feita pelo Excel ela pode ser feita de 2 maneiras. Eu ainda vou postar no canal Pesquise um vídeo específico falando sobre os diferentes tipos de randomização, mas agora, hoje, aqui com vocês, eu vou fazer uma randomização simples, tá? Que seria uma espécie de um sorteio simples, como se fosse pela moeda, e também uma randomização estratificada, que é uma espécie de randomização simples, mas direcionada para alguns objetivos específicos que eu já falo já. Bom, esse processo é muito simples. Eu de antemão, como eu quero metade dos indivíduos em cada grupo, eu já fui separando aqui na coluna C, metade dieta verdura, carne, verdura, carne, verdura, carne, mas eu acabei colocando esses valores. Tá? Eles estavam em ordem alfabética, eu coloquei e não tem nada de sorteio aqui. A randomização, para que ela seja considerada uma randomização de fato, tem que haver um sorteio. E eu não sorteei nada aqui. E como eu faço esse sorteio? Primeiro pensando na randomização simples, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar entre essa coluna do grupo aqui que eu coloquei os grupos, eu vou inserir 2 colunas em branco, tá? Então aperto o botão direito do mouse em cima do número da coluna e inserir coluna. Aí ele vai inserindo as colunas aqui. E por que eu fiz isso? Porque na primeira coluna, ao lado da glicemia, então eu preciso deixar uma coluna vazia aqui, que é a coluna D, a gente já vai entender por quê. Na primeira coluna aqui ao lado da glicemia, eu vou colocar uma função no Excel chamada aleatório. E como que eu coloco essa função aqui? Eu clico na primeira célula, nesse Fzinho aqui, tá vendo que aparece escrito inserir função? E aí eu clico aqui no aleatório, que o meu já está selecionado. Se o seu não tiver selecionado, não tem problema. Digite aqui nesse campo aqui, ó, procure por uma função, digite aleatório, tá? Quando você digitar aleatório, essa função vai aparecer e aí você clica OK, e mais uma vez OK, tá? Ele está me gerando aqui um número. E que número é esse, Heitor? É um número aleatório que vai sempre de 0 a 1. Aleatório, tá? Eu não escolhi, e como eu não escolhi, o computador escolheu, é totalmente aleatório, é como se eu estivesse fazendo um sorteio, tá? E aí a partir daí, o que eu posso fazer? Eu clico aqui nessa célula, aqui no cantinho, quando eu vou no canto da célula que está selecionada, aparece essa cruzinha, tá vendo? Aí eu clico no botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto até aqui embaixo e solto. E agora ele gerou vários outros números aleatórios nessa mesma coluna, que ele escolheu, totalmente aleatórios.
E para que isso serve? Olha, aí vem a mágica do negócio. Como são números totalmente aleatórios, não fui eu que escolhi, o computador também não escolheu, ele gerou essa sequência. Agora eu vou pegar esses valores aleatórios e vou colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Tá? E aí quando eu faço isso, e aí como eu faço para colocar em ordem crescente? Aqui nessa primeira aba aqui do Excel, página inicial, eu vou clicar aqui do lado superior direito em classificar e filtrar. Classificar do menor para o maior. Tá? E aí agora ele me faz uma pergunta importante. Olha, você quer colocar em ordem crescente, mas você quer expandir essa seleção? Ou seja, as colunas do lado devem acompanhar essa nova sequência? Eu digo que sim, eu quero que seja feita essa expansão. Mas por isso que é muito importante ter essa coluna D, como eu deixei aqui, vazia, porque ele só expande os dados ao lado. Né? Aqui na coluna D, como não tem dado nenhum, não vai haver expansão ou aleatorização na coluna E, que é onde estão os grupos aqui. Tá? Então sempre coloque expandir a seleção, mas nunca esqueça de deixar uma coluna vazia aqui ao lado. Então eu clico aqui em classificar e aí ele colocou todos os valores em ordem crescente. Os valores de glicemia e paciente, eles também agora foram totalmente aleatorizados. Tá? Se você agora for reparar nos novos números, você vai dizer, Heitor, mas como ordem crescente? Esses números não estão em ordem crescente. Não, cada vez que você manda fazer uma operação nessa coluna de valores aleatórios, eles vão mudando. O fato é que está em ordem crescente com relação aos números que anteriormente ela tinha gerado. Tá? E agora eu posso excluir essa coluna aqui. Essas duas colunas eu posso excluir. Os indivíduos não estão mais em ordem alfabética. Tá? E o que eu acabei de fazer aqui é uma randomização simples. O que é uma randomização simples? Números aleatórios foram gerados, eu coloquei esses números em ordem crescente e, consequentemente, eu acabei de uma maneira muito simples aqui sorteando quais indivíduos fariam parte do grupo que só vai comer verdura e do grupo que só vai comer carne. Essa é uma randomização simples, utilizando o Excel. É fácil ou não é? É bem tranquilo, né? Só que em pesquisa, além da randomização simples, nós utilizamos um tipo de randomização que é a mais robusta, é a mais precisa de todas, que é a famosa randomização estratificada. E por que ela é utilizada? Porque pensa comigo aqui, eu tenho dois grupos, tá? Um grupo que só vai comer verdura e outro que só vai comer carne. Eu preciso ter uma certa garantia de que esses grupos no baseline eles vão ter valores semelhantes de glicemia no início da pesquisa. Porque se eu tenho um grupo cuja média da glicemia no início do trabalho é de 500 e o outro é de 200, muito provavelmente o grupo que tem uma glicemia maior, né, são caras que têm uma diabetes mais descontrolada, esses caras vão ter maior dificuldade para reduzir esses valores, estou supondo. O fato é que se eu não tenho grupos balanceados no baseline, eu não tenho sinal verde para começar a pesquisa e ter uma certa garantia de que o único fator que diferencia os dois grupos no final da pesquisa é a terapia executada. Então essa é a beleza de um estudo clínico randomizado. Você garante que características que podem enviesar a sua análise estão igualmente divididas entre os dois grupos. E como eu faço para fazer então essa randomização estratificada? Agora que vem a grande sacada. Eu sigo o mesmo passo a passo, tá? Aqui ao lado da coluna em que eu tenho verdura, carne, todos os grupos, eu insiro mais uma vez duas colunas em branco aqui. E agora na coluna glicemia, então para mim a glicemia eu considero como meu fator de confusão. Eu quero que esses valores de glicemia estejam relativamente igualmente distribuídos entre os dois grupos, de maneira que no início da pesquisa eu tenha valores de glicemia médios semelhantes nos dois grupos. Então essa coluna aqui, ela agora eu vou colocar em ordem crescente. Então seleciono aqui a coluna B, vou no classificar e filtrar, classificar do menor para o maior e mando expandir. E ele, claro, esses valores só vão acompanhar o nome dos indivíduos, ou seja, cada indivíduo com a sua glicemia eles vão ser colocados em ordem alfabética. Perdão. Em ordem crescente, não é mais ordem alfabética, ordem crescente, do menor valor para o maior valor de glicemia. Então, quando eu olho aqui esses dados, eu vejo que o indivíduo que tem a menor glicemia da pesquisa é Bob Marley. E o que tem o maior valor de todos é o Neymar Júnior. Tá? Então, agora eles estão em ordem crescente pelo valor. E por que eu fiz isso? Porque agora que vem o pulo do gato.
Porque se eu tenho 28 indivíduos, eu vou dividir esses caras na metade. Tá? A primeira metade dos 14, vou até colocar aqui uma linha no meio, aqui, ó, eu criei uma linha a mais aqui, apertei o botão direito, inserir linha, tá? E eu vou pintar essa linha amarela para ficar fácil de vocês verem aqui. Tá? Essa primeira metade de cima aqui, que eu estou selecionando agora aqui no Excel, são os 14 caras da pesquisa que têm os menores valores de glicemia. E essa metade de baixo aqui, da Pamela Anderson até o Neymar Júnior, são os 14 caras que têm os maiores valores de glicemia. E agora o que eu faço? Mais uma vez eu vou fazer um sorteio com aquela função aleatória, mas eu vou direcionar esse sorteio. Por quê? Os 14 caras com menor valor de glicemia, eu vou sortear entre os dois grupos. E os 14 caras com os maiores valores de glicemia, eu também vou sortear entre os dois grupos. Percebam, eu ainda estou fazendo um sorteio. Então, não sou eu que estou escolhendo para que grupo cada indivíduo vai. Tá? É um sorteio totalmente aleatório, mas eu estou direcionando de maneira a ter uma certa garantia de que esses valores vão ser igualmente distribuídos entre os dois grupos. Essa é a randomização estratificada. Então agora aqui eu só ponho nessa coluna C os valores aleatórios mais uma vez. Tá? Nessa primeira parte, né? Vou arrastar aqui, gerei valores aleatórios. E aqui embaixo, mesma coisa, vou gerar valores aleatórios e arrasto até o final. Tá? E aí agora, como essa randomização ela é feita? Da mesma maneira, só que ao invés de fazer naquele bloco total, eu vou fazer primeiro uma randomização, vou colocar em ordem crescente. Primeiro o bloco dos menores, depois o bloco dos maiores valores de glicemia. Então seleciono primeiro essa parte aqui, só essa parte, percebam, a parte de cima, classificar de menor para o maior e expandir. E na parte de baixo, mesma coisa, classificar de menor para o maior, expandir. Agora sim, quando eu coloco em ordem, rolou um sorteio na parada. Enquanto eu não fizer essa função aleatória, colocar em ordem, eu não estou fazendo nenhum tipo de sorteio, eu não estou randomizando. Tá? Agora esses caras da minha pesquisa estão randomizados. Posso excluir, aperto o botão direito, excluir essa linha em amarelo. Posso excluir essas duas colunas C e D, que eu não vou usar mais. Tá? E agora eu já tenho os indivíduos separados em grupo. Se você quiser ter agora todos por grupo, bonitinho, mais fácil de ver, eu clico aqui em cima da coluna C, classificar de A a Z. Pronto, agora eu tenho os caras separados. Os 14 indivíduos que só vão comer carne na pesquisa e os 14 indivíduos que só vão comer verdura nessa pesquisa. Esse então, meu colega da internet, é o passo a passo para se fazer uma randomização simples ou estratificada, dependendo do objetivo da sua pesquisa, utilizando-se o Excel. Bom, é importante você saber que a randomização ela é muito utilizada em toda e qualquer pesquisa científica. Presta atenção lá, filho, por favor. Em toda e qualquer pesquisa científica. E o Excel é uma ferramenta que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? Então, se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de clicar no joinha aqui embaixo, compartilhar com os amigos. Meu colega funcionário do canal Pesquise ainda não tem nome, então se você quer ajudar a escolher, responda as enquetes nas redes sociais, dê uma sugestão de nome para o nosso amigo. A gente se vê então no próximo vídeo. Mas lembre-se sempre, pergunte, o que é muito importante, mas para responder, pesquise.